Vamos orar para começar, ok? Senhor, obrigado por esse dia. Nós te louvamos porque o Senhor nos deu saúde mais uma manhã e nos proporcionou que a gente conseguisse se deslocar para esse lugar, para estarmos juntos, para louvar ao Senhor, reconhecer quem o Senhor é, lembrar do seu sacrifício por nós e também aprender da tua palavra. E que apesar de mim, a tua palavra, porque é tua, possa produzir aquilo que só o Senhor pode produzir, arrependimento e vidas transformadas. E também gratidão e louvor ao Senhor, pelo que o Senhor faz por nós. Eu oro por esse tempo, eu oro por sabedoria nas colocações que eu vou fazer em relação ao texto da tua palavra. Que o Senhor me guie e também para que cada um possa ter os seus ouvidos atentos e ativos. E também pelas crianças que possam cooperar para que seus pais possam aprender a sua palavra e aquelas que já sabem ler possam também acompanhar a leitura e o ensino, aprendendo então a aprender da tua palavra. E é por isso que eu oro e agradeço em nome do teu filho Jesus. Amém. Bom, como eu disse, é a última mensagem de uma série de mensagens em Efésios, um livro excelente, onde nós temos uma boa dose de teoria, vamos dizer assim, e uma boa dose de prática, de como nós podemos colocar essa teoria em prática no nosso dia a dia. E nós temos trabalhado, então, a armadura de Deus, que parece ser um momento onde Paulo, ele resgata as questões sobrenaturais que ele coloca ali no começo e aplica essa questão da armadura de Deus como algo que nós precisamos para viver aquela prática bíblica que ele demonstra, de maneira que nós possamos experimentar essa vida sobrenatural na nossa vida natural, na nossa vida diária. Ok? Nós vimos então na semana passada que a armadura de Deus tem tudo o que o cristão precisa para continuar vivendo para Cristo em meio à guerra espiritual. Nós vimos nesse texto um empoderamento espiritual promovido por Deus com o seu poder. E nós vimos que nós estamos em uma guerra além dessa criação. O texto ali que nós estamos vendo, Efésios 6, 10 a 20, diz o seguinte: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Então, a armadura de Deus tem tudo o que um cristão precisa para continuar vivendo para Cristo, em meio à guerra espiritual. Nós vimos que a armadura de Deus ela é necessária para resistir.
Nós vimos que nós precisamos da armadura completa de Deus para que nós possamos ficar firmes quando situações vêm nos humilhar e tentar tirar território da nossa vida. Mas com a armadura nós recebemos poder para fazer de tudo para resistir. E nós começamos a semana passada a ver as peças dessa armadura. Porque ela tem peças que possuem funções espirituais específicas. E nós vimos então, aí eu fiz uma brincadeira, fui fazendo uma brincadeira com as crianças, né? Nós vimos o cinto da verdade. A gente lembrou do Batman, né? Que tem o seu cinto, ó, o Lolo tá com a máscara do Batman. E o Batman tem um cinto, ele tá com a sandália do Batman. E ele tem um cinto, você tá com o cinto do Batman? Não, mas ele tem um cinto, né, que segura, né, que prende a armadura dele ali, e que tudo que ele precisa tem no cinto. E nós vemos que o cristão, ele deve estar então de prontidão para a batalha, ele deve estar pronto, estando em Cristo, habilitado pelo Espírito e fundamentado na palavra de Deus. Nós vimos também a couraça da justiça, ou a couraça do Mandalorian, né? A gente lembrou do Mandalorian, que tem aquela peça, né, aquele peitoral, que ele recebe ali até um novo na série ali, e então essa peça, essa couraça que protege as partes principais, os membros principais do corpo, né, os órgãos principais. Inclusive nós vimos que ele protege o nosso coração. E se nós nos revestirmos com a couraça da justiça, e a justiça aqui tem uma relação com o novo homem, criado semelhante a Deus e resultante de uma vida transformada em Jesus. E se nós vestirmos essa couraça, nós estamos protegidos na nossa vida, para que nós tenhamos uma vida justa, justamente como deve ser. E hoje a gente vai seguir vendo outras peças da armadura de Deus. O texto afirma calçando o evangelho da paz. Ele diz, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. E aqui eu pensei em algum herói que seja famoso pelos seus pés. Alguém lembra de algum super-herói que é famoso pelos seus pés ágeis? O Flash, né? Quem? Ih, nem eu conheço ele. O Hermes. Tá bom, ok. Mas esse aí não é da nossa época. Esse aí é da época do texto, mas não da nossa época. Mas o Flash, né? O Flash é aquele cara que é rápido, certo? Levou um choque, ele ficou extremamente rápido. Seus pés são ágeis, né? E ele fala aqui dos pés calçados. Literalmente colocando uma sandália, alguma coisa nos pés. Pensei aqui, eu pensei no programa, o preparo para o programa de treinamento evangelístico de Jesus, ali em Marcos, capítulo 6, versículos 6 a 13, diz assim, ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando, e chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos. E essas foram as suas instruções: não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem, e se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés, quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram aos povos que se arrependessem, expulsaram muitos demônios e ungiram muitos doentes com óleo e o curavam. Achei interessante esse termo usado, calçar as sandálias, aqui num texto que se refere ao evangelismo, que se refere à prontidão, que se refere àqueles homens indo e marchando para pregar ao Senhor. Essa expressão também é usada num contexto de
urgência. Atos 12, 7 a 8, Pedro está ali preso e fala que repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. E ele tocou o lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. E então as algemas caíram dos punhos de Pedro e o anjo disse: vista-se, calça as sandálias. E Pedro assim o fez e disse ainda o anjo: põe a capa e siga-me. É uma cena de resgate ali, né? Um anjo resgatando Pedro na prisão e dizendo: ó, calça as sandálias e vamos embora, certo? Põe o sapato e vamos embora. Urgência. E também ele fala para calçar os pés com a prontidão do Evangelho. Um ato de se preparar. Novamente aqui, a ideia de estar pronto. O próprio crente aqui está preparado pelo Evangelho. Ele está pronto e firme com o Evangelho. Isso também é usado para se referir a João Batista. Ali em Mateus 3,3, que diz: esse é aquele que foi anunciado pelos profetas, voz que clama do deserto, preparem o caminho do Senhor, façam veredas retas para ele. Então, essa preparação, a mesma preparação que João fez para que o Senhor viesse. João preparando o caminho. Lembra de Nárnia? Quando os personagens de Nárnia veem o Papai Noel naquele mundo de neve, ele fala assim: ó, Papai Noel está anunciando a vinda de Aslan, certo? Então, essa é a imagem que a gente deve ter de João, aquele que vem e quando ele começa a pregar, ele está ali preparando o caminho do Messias. E ele fala da preparação do Evangelho, ou seja, a preparação das boas novas do reino, que tanto acontecerão em breve, como já acontecem, uma vez que Cristo morreu por nós. Um dicionário diz o seguinte: as boas novas do reino de Deus, que acontecerão em breve, subsequentemente também de Jesus, o Messias, o fundador desse reino. Depois da morte de Jesus, o termo inclui também a pregação de ou sobre Jesus Cristo, que tendo sofrido a morte na cruz para obter salvação eterna para os homens no reino de Deus, mas que restaurado a vida e exaltado à direita do Pai, de Deus no céu, dali voltará em majestade para consumar o reino de Deus. Então, esses dois aspectos do Evangelho, tanto o aspecto presente do Evangelho, Jesus morreu por nós, por os nossos pecados, como o aspecto futuro do Evangelho, ele voltará e vai instaurar o seu reino aqui. Efésios 1, 13 e 14 diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Interessante, mais um uso da palavra evangelho em Efésios, se referindo novamente tanto ao evangelho da salvação, certo? Como a vinda futura do Senhor Jesus e a nossa herança, uma vez que nós somos salvos e recebemos o Espírito, e o Espírito é aquele penhor da nossa herança, né? Ele é aquilo que nós temos e que garante que nós receberemos herança. Também é usado em Efésios 3:6, ele diz: significando que mediante o Evangelho os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. E por isso que Paulo novamente fala que esse é o Evangelho da paz. Lembra que ele fala ali no começo de Efésios que esse Evangelho era o Evangelho tanto da salvação do judeu como para o gentio, e que esse Evangelho pegou judeus e gentios e colocaram sobre um novo povo, formando uma nova nação, uma nova comunidade, um novo reino. E aqui então o preparo que ele está dizendo
é tanto o preparo do cristão pelo evangelho, à medida que ele é salvo, como também, eu creio, se refere à prontidão para a pregação do evangelho, que é o que pode promover a paz entre Deus e os homens, lembra? E que o cristão ele deve estar preparado para ganhar território com o evangelho. Eu fico imaginando a cena de um exército com toda essa armadura e dando passos firmes, ganhando território, ou seja, no nosso caso, ganhando almas para esse reino. E dessa maneira, então, assim como homens são usados como instrumentos de Satanás, mesmo que nosso inimigo não sejam essas pessoas, o cristão também ele é usado como instrumento de promoção da paz de Deus entre Deus e os homens. Então a conclusão que eu chego aqui é que o cristão ele deve estar pronto pelo evangelho, firmado em Cristo, como também pronto para compartilhar o evangelho, para alcançar pessoas com o evangelho, podendo ser um instrumento de promoção da paz entre Deus e os homens. Agora ele também fala de um escudo, e o escudo é fácil, né? Quem é o herói do escudo? Olha, até a Aline, né? Primeira, Capitão América. Muito bom. Capitão América tem aquele escudo poderoso ali, né? Ele fala, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Primeiro interessante, né? Ele fala usem, aqui é uma expressão que seria mais ou menos assim, lancem mão, utilizem. É a postura de alguém que está com aquele escudo, está de fato se defendendo com o escudo. E não carregando o escudo distraidamente. Ele não está ali como se... Estou imaginando assim... Homem de Ferro e Capitão América tomando um café, né? Descontraídos, com o escudo assim, e tão tranquilos ali. Não é isso que ele está falando aqui. Ele está falando de quando eles estão em batalha, de quando ele está com o escudo para se proteger. É isso que ele está falando. Diga. Não consegue levantar o escudo. Pode afetar todo o exército. Eu vou falar sobre essa questão das formações que eles tinham, né? O escudo, ele era um instrumento de defesa e proteção, principalmente, né? Ele poderia ser usado como ataque, até algumas vezes empurrando, mas é principalmente uma arma de defesa, como a maioria das peças da armadura. E ele fala que esse escudo é o escudo da fé. É o escudo de convicção, é um escudo da confiança em Deus e em Cristo, é o escudo daquela fé de Hebreus 11:1, que é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, é o escudo da fé de Efésios 2:8, pela qual nós somos salvos, né? Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E é uma proteção dos ataques de Satanás. Ele fala que com esse escudo é possível apagar as setas inflamadas. Você possivelmente já viu filmes daquelas guerras medievais ou do Império Romano, em que os dois exércitos ficam em lados opostos de algum tipo de vale, e aí chega um momento em que, quando aquela guerra começa, né, antes de efetivamente eles se chocarem como exército, a primeira coisa que eles fazem é tentar derrubar alguns inimigos à distância. E uma das coisas que eles fazem é pegar um fogo e acender a ponta da flecha com fogo. Então ele lança aquela seta inflamada, como se fosse literalmente um míssil, para tentar matar o inimigo. E a esperança aqui é que aqueles escudos pudessem então apagar essas flechas.
Também interessante, aqui citando algo que o Augusto chegou a comentar, a importância do exército todo saber usar o escudo, né? O exército romano ele era muito famoso por formações que eles tinham com seus escudos, para que formassem tipo uma couraça em cima do exército. Então todos se protegiam abaixo daquela couraça. E essas setas inflamadas, elas são enviadas pelo nosso real inimigo. E aqui eu lembro de 1 Pedro 5, 8 a 9, que diz: estejam alertas e vigiem. Ou seja, não segure o seu escudo para baixo. Esteja alerta. Levante o seu escudo. O diabo, o inimigo de vocês, anda em derredor, como um leão rugindo e procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm em todo mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Amados, a nossa fé é atacada por Satanás. E é desses ataques que nós devemos nos defender. E a defesa é feita pela própria fé, quando nós ficamos firmes na fé. Então, o cristão ele deve levantar o seu escudo da fé para se proteger contra os ataques do inimigo, que tem por objetivo justamente ganhar território na vida do cristão, afetando a sua confiança no Senhor, minando a sua confiança no Senhor. John Piper, quando ele fala desse texto de 1 Pedro, ele fala: do que esse leão se alimenta? Ele diz, ele se alimenta da fé dos cristãos. É isso que ele quer se alimentar. Porque ele quer destruir a fé. Além disso, o capacete da salvação. Vamos lá, crianças. Crianças ali. Quem é famoso pelo capacete? O Thor tem um capacete, né? Aquele capacete com as asinhas. Jaspion. Quem mais? O Homem de Ferro, né? Acho que é uma das primeiras partes que ele põe ali, plá, desce aquele negócio ali na cabeça dele. Eu pensei no Homem de Ferro a primeira vez. Muito bom. Ele fala, usem o capacete da salvação. Interessante, novamente. Usem, tomem para si, carregue consigo o capacete. E o capacete é uma proteção para a cabeça, certo? A cabeça onde estão os nossos pensamentos, a cabeça onde estão as nossas ideias. Olha que interessante, 1 Tessalonicenses 5, 8 a 11 diz, nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer sejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Ele fala que esse capacete é o capacete da salvação. Salvação é essa que ele também menciona em Efésios 1, 13 a 14, quando ele diz, quando vocês ouviram e creram da palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. A salvação é o que Cristo trouxe a nós. A salvação comprada pelo sangue de Cristo e recebida pela fé, como dom de Deus. E ele é uma proteção para a nossa cabeça. Amados, o inimigo, muitas vezes, ele vai mexer com a nossa cabeça.
ele vai nos atacar, inclusive em relação à nossa salvação, porque afinal ele é o nosso acusador. E a salvação, o que Deus fez por nós, é o que protege os nossos pensamentos, impedindo que pensamentos de acusação e medo e incerteza em relação ao nosso relacionamento com Deus venham. Entende? Ele protege os nossos pensamentos, protege a nossa mente, a nossa cabeça. Concluindo, o capacete da salvação protege a nossa cabeça, os nossos pensamentos, fundamentado na salvação que vem do próprio Deus. E por fim, ele fala da espada do Espírito. Acho que esse é mais complicado. Quais os heróis conhecidos pelas suas espadas? Quem? Mulher Maravilha. Puxa vida. Esse empoderamento tá... Ok, Mulher Maravilha. Beleza. Quem mais? Quem? Tartaruga Ninja. Tartaruga Ninja tem também espada. O He-Man tem uma espada. Olha só. Vários têm espada. Ninguém pensou no que eu pensei. Primeira coisa... Thundercat. Primeira coisa que eu pensei na espada foi a espada do Star Wars, uma espada de luz. É uma espada que ilumina, certo? Ela fala, Augusto. Não é calma, Augusto. É um parênteses, não é teologia. Eu não estou criando teologia em cima do sabre de luz. Que foi? O Conan. A espada tá baixando o nível, né? Estamos desenterrando. A espada do Espírito, né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A visão além do alcance. Ok. Vixe, tá. Nossa, desenterrando as espadas. Então, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Diga. Esse eu não lembro, cara. Esse eu não vi. Esse eu não vi, não. É o condutor do poder. Estamos criando teologia. Nossa, gente, era só um exercício para as crianças. Os adultos são mais interessados que as crianças no exercício da espada. Certo. Tem a espada do Senhor dos Anéis que fica azul também quando o inimigo está chegando. Ótimo. Tem bastante espada, certo, amados? Então, essa espada, né? Também um item de defesa e de ataque. Certo? A espada é uma das poucas peças aqui que pode ser usada para o ataque, mas também para a defesa. Ela é uma espada do Espírito, uma espada do Espírito de Deus, que é, e ele já define, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa espada, é a nossa defesa. Muitos relacionam o Espírito com alguma coisa muito sobrenatural, porque Deus de fato usou sinais no passado, mas é interessante que Paulo, já preso ali, mais para o final da sua carreira, depois inclusive de ter sido milagrosamente liberto da prisão pelo próprio Deus, veja que ironia, né? O homem que foi liberto da prisão pelo próprio Deus está preso agora, e não foi liberto. Deus não o quis libertar, certo? E agora ele relaciona a palavra de Deus com a espada do Espírito, ou seja, se você quer lutar com o Espírito de Deus, isso não acontece com algum poder sobrenatural ou alguma unção, né, dessas unções de que têm sido vistas por aí. Ele coloca a espada do Espírito como algo muito concreto, que é
A Bíblia, a palavra de Deus. O que nós precisamos lembrar, amados, é que esse livro preto, rosa, seja lá o que for, que está no seu celular agora, né, mais do que o formato, mas o seu conteúdo, ele é sobrenatural, ele é espiritual. Olha que interessante, né? Aquele homem que teve experiências incríveis com Deus, não falou para ter a unção da espada, ou qualquer coisa do tipo, simplesmente falou, é a palavra de Deus, é aqui que você se defende e ataca. A espada da palavra de Deus defende a fé, defende o que cremos e nos defende de ataques de ideias contra o Evangelho. Um exemplo disso, Atos 6, 8 a 10. Olha o que diz ali. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais do povo, no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Sicília e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Interessante, porque ele realizava grandes maravilhas, mas quando ele teve que se defender, ele não fez nenhum sinal. Quando teve que se defender, ele usou palavras sábias. Ele se defendeu com a palavra de Deus. E não podiam resistir. Não é que ele usou o poder que ele estava usando, sinais e maravilhas, para fazer um campo de energia em volta dele, para ele não ser atacado. Ele resistiu com a palavra. A espada da palavra de Deus nos defende contra investidas do próprio Satanás. O Senhor Jesus é exemplo disso, Mateus 4, 1 a 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. De novo, a defesa dele é o que está escrito, e a defesa dele é a palavra. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo, e lhe disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Jogo sujo. Tentando com a própria palavra de Deus. Está escrito. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Amados, nem todo mundo que abre a Bíblia para defender o evangelho verdadeiro. Tem muita gente que abre a Bíblia para defender bobagem. E a gente tem que estar atento. E a nossa resposta deve ser como a de Jesus. Também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor e disse, tudo isso te darei se prostrares e me adorares. E Jesus disse, retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. A palavra de Deus é a nossa defesa. A espada do Espírito, ela pode inclusive destruir os ataques de Satanás a irmãos nossos em Cristo, à medida que nós podemos usá-la para demonstrar o seu erro. Lembra, 2 Timóteo 3, 16 a 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e instrução na justiça, para que todo homem seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Essa espada é útil, inclusive, para lutarmos pelos nossos irmãos que se perdem.
E ela faz isso penetrando até o nível do coração. Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junto e medula, e julga os pensamentos e intenções do coração. Amados, a palavra de Deus, não há nada, nem uma espada verdadeira, nem uma espada física, real, com uma lâmina muito afiada, chega fundo como a palavra escrita do Senhor, que penetra a ponto de dividir os nossos pensamentos e julgar os nossos corações. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a Bíblia, nos defende das investidas do diabo à medida que a usamos para rebater suas mentiras. Ela também pode ser usada na defesa de irmãos, mostrando pecado e engano, sendo capaz de atacar os enganos mais profundos do nosso ser, inclusive em meio às ciladas do diabo plantadas pelo inimigo. Plantadas no íntimo, perdão. Então, amados, a armadura de Deus tem tudo o que o cristão precisa para continuar vivendo para Cristo, em meio à guerra espiritual. Agora, a pergunta que fica é como é que nós colocamos essa armadura? E eu quero chamar a atenção a duas coisas aqui, a algumas coisas aqui. Primeiro, que todos os verbos relacionados à guerra espiritual e à armadura estão no plural. Porque uma guerra demanda um exército. Não adianta ir para a guerra com um homem só. O Rambo é uma mentira. Você precisa de um exército. Um soldado sozinho não é um soldado heróico, ele é um soldado burro. Ele é um soldado orgulhoso. Ele é um desertor. Ele é alguém que acha, na sua tolice, que sozinho ele vai conseguir. Não há um exército de um homem só para enfrentar uma batalha espiritual. Isso faz todo sentido com toda a mensagem de Efésios, não é verdade? A criação de um novo povo, uma nova nação, e algo que uma nação precisa é um exército, não é verdade? Para quê? Para proteger o seu território. Falando em território, qual que é o fator motivador das guerras? Se não proteger territórios ou ganhar territórios. Essa guerra espiritual envolve uma resistência pelo território. E em meio à guerra espiritual, a oração é o meio pelo qual nós vestimos a armadura e guerreamos. Quando ele fala orem no Espírito, ele não está colocando a oração como mais uma peça da armadura. Ele está colocando como meio de batalha. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orando em todo o tempo, lembra 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, com pedidos e súplicas, estando atento, perseverando na oração, vigiando na oração pelos santos, pelos irmãos. Amados, é em oração que nós guerreamos, e muitas vezes é justamente a oração que nós negligenciamos. É em oração que nós colocamos essas peças da armadura para nos preparar para cada dia, em especial para nos preparar para dias de luta. A oração também é uma estratégia para ganho de território. Paulo fala, orem por mim, para que quando eu falar, seja dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Interessante. Orem, e continua, orem para que permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer.
Eu queria chamar a atenção aqui que nós ficamos distraídos com tantas coisas desse mundo, enquanto a gente não vê o mais importante. O diabo está levando pessoas para o seu reino de trevas. Isso não é uma piada. Isso não é uma historinha de um super-herói. Apesar de a gente estar fazendo a brincadeira aqui dos super-heróis, não é isso que se trata. A realidade é que Satanás, todos os dias, leva pessoas para o seu reino. E nós estamos preocupados demais com a cor da parede da sala, com o detalhe do carro, com o chefe, com o que eu quero e etc. Eu me incluo. Cada pessoa que nós deixamos de pregar o evangelho é uma pessoa que nós perdemos o território do evangelho. E Paulo pede oração justamente por coragem para pregar, porque essa é a luta principal. Fiquei pensando assim, né? A luta principal não é o meu casamento. A luta principal não é com as minhas filhas. A luta principal nem mesmo é com o meu trabalho. Ele fala, depois de terem feito tudo. Essas são as nossas lutas do dia a dia. Mas a questão que eu creio que Paulo está colocando aqui é assim, ó, se o meu casamento não está em ordem, a luta principal de ganhar almas não vai acontecer. Se a minha família não está em ordem, eu não vou ganhar território. Porque o principal é esse. Se eu não estou trabalhando como eu deveria, ou cuidando dos meus funcionários como eu deveria, eu não estou ganhando território. Porque a luta principal é essa. Entende? Eu creio que é aqui que Paulo está juntando o natural e o espiritual. Aquilo que a gente vê e aquilo que a gente não vê. E a questão dele tratar das nossas vidas diárias é para que isso não justamente atrapalhe na nossa guerra principal. Você tem buscado, você busca colocar a armadura de Deus diariamente, orando, tendo tempo com a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, memorizando a palavra de Deus, aplicando a palavra de Deus. Você tem buscado colocar toda a armadura de Deus, o cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados com a prontidão do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Como está o seu tempo devocional diário? Porque o nosso tempo devocional, amados, é o momento em que você está se armando. Sabe aquela cena, fazer o paralelo com os filmes de herói de novo, né? Aquela cena que o herói aparece entrando naquele quarto, naquele lugar que ele guarda a armadura, e ele vai colocando as peças. Aquilo é o devocional. É o momento em que ele se arma. O nosso devocional diário, tantas vezes, quase diariamente negligenciado, é o que nós precisamos para a batalha. É o que nós precisamos para que a nossa atitude com a nossa esposa não atrapalhe a batalha principal de ganhar almas. Então, assim, aquele cara não sabe nem falar com a esposa direito, o que ele vai falar para mim de evangelho? O devocional é quando você vai se armar para a batalha, para cuidar bem de seus filhos e treiná-los também para a batalha. E a negligência a isso atrapalha a batalha principal de ganhar almas, entende? E um devocional ele deve envolver oração que inclua confissão, louvor, adoração e súplica, leitura da palavra, estudo da palavra, memorização da palavra, meditação da palavra e aplicação da palavra.
Mas fala assim, é muita coisa. É, por isso que nós precisamos de um bom tempo devocional. Devocional não eu sou grato a Deus pelo Ricardo, que manda os áudios de devocional, de parte de devocional todo dia, mas se você ficar só aquilo, você vai estar se alimentando de aperitivo. Certo? Imagina assim, você chega para almoçar na tua casa, e aí tem ali um pratinho com pedacinhos de queijo e palitinhos. Assim, ó, o almoço está servido. O que você vai pensar? Ah, rapaz, tem coisa errada. Isso aqui não sustenta, não. Exatamente. Aquele áudio também não sustenta. Aquele áudio pode até ser a entrada, mas ele é no máximo isso. Não dá nem para sujar os dentes direito. Nós precisamos de alimento sólido. Tempo com a palavra. E tempo com a palavra. Não só, nós temos livros bons, mas não só o tempo com o livro que fala da palavra. Tempo seu com a palavra. Eu estou lembrando dos filmes do Star Wars ali, do Luke Skywalker aprendendo a lutar com o sabre, né? Que ele fica ali, ele tem que conhecer, ele tem que saber usar, né? Inclusive para não ligar ele virando para a cara, né? E aí ele tá ali treinando com uma bolinha que vai atirando nele assim, ele tem que se defender, ele está conhecendo a sua arma, se preparando para a batalha, ele está ali no devocional diário dele, treinando todo dia, para que na hora que ele tiver que lutar, ele está preparado. É assim que tem que ser com a palavra de Deus, a gente tem que se preparar, senão a gente vai se cortar com essa espada. A gente vai se machucar com ela. Você está preparado para resistir pelo Evangelho. Você tem a sua salvação fundamentada no Evangelho de Cristo. Você crê que o Senhor Jesus ter vindo, se feito homem, habitado entre nós, vivido uma vida perfeita, morrido e ressuscitado pelo nosso pecado é suficiente para salvar você, e você tem convicção disso. Você está fundamentado nesse Evangelho. Você tem dúvidas sobre esse Evangelho. E você tem ganhado território à medida que prega o Evangelho. E, amados, o ganho de território não é... Há momentos que um exército ganha um território que está todo destruído pela guerra, na verdade. Mas ele tem que ganhar aquele território. Aquele território não serve para nada, está tudo destruído. Mas ele tem que ganhar aquele território. Ele tem que ganhar, ele tem que galgar o território para chegar em outros lugares que vão valer a pena, vamos dizer assim. O que eu quero dizer com isso? Você tem que pregar o evangelho para todo mundo, independente de se converter ou não. Porque assim, passando por territórios áridos e terrenos que não vão dar fruto, que você vai achar aquela cidade que, nossa, essa aqui eu ganhei uma cidade, né? Aqui dá fruto, que eu posso plantar e vai dar fruto. É assim que você acha, né? Passando por lugares áridos, mas não deixando de atravessar esses lugares áridos, não deixando de pregar o evangelho para pessoas que não vão ouvir, até chegar aquele que, nossa, um ouviu, amém, glória a Deus. Essa semana, faça o exercício de ler Efésios 6, meditar nos versículos 10 a 20, orando a Deus e pedindo para que o ajude a orar diariamente, para se revestir da armadura. Também, medite nas perguntas da mensagem. Espero que hoje a gente consiga ter o vídeo lá no YouTube. E invista tempo com a palavra de Deus e ore para que esse tempo seja proveitoso. Ore por pessoas que você tem tido mais contato ultimamente.
e peça para que Deus abra a porta para o evangelho, esteja pronto. Lembra, né? Quando Jesus falou assim, olha, os campos estão prontos, ore para o Senhor da colheita para enviar trabalhadores. O que ele fez depois? Vão. Aqueles mesmos que ele está me ensinando isso, também deveriam ser parte da resposta daquela oração. Ore para você estar preparado para abrir portas e que esteja preparado para pregar o evangelho. Vamos orar. Senhor, novamente nós te louvamos pela tua palavra, que é a tua espada, Pai. Ajuda-nos a vestir toda a armadura para resistir no dia mau. Ajuda-nos na nossa batalha, na nossa guerra, Deus. Ajuda-nos a reconhecer a nossa guerra. E reconhecer que estamos em guerra, que dependemos do Senhor para vencer essa guerra. E é o que eu oro em nome do teu filho Jesus. Amém.